A Operação Entebbe, oficialmente denominada Operação Thunderbolt, e posteriormente renomeada Operação Yonata em homenagem ao tenente-coronel Yonatan Netanyahu, o único soldado israelense morto na ação, é um dos episódios mais estudados da história militar moderna. O seu contexto histórico não se resume apenas a um resgate, mas ao ápice de uma era marcada pela ascensão do terrorismo internacional como ferramenta política e a resposta estatal a essa ameaça. O cenário global. O terrorismo transnacional, anos 70. Na década de 1970, o terrorismo deixou de ser um fenômeno localizado para se tornar uma estratégia global. Grupos radicais buscavam dar visibilidade às suas causas através do sequestro de aeronaves comerciais, utilizando reféns como moeda de troca para a libertação de prisioneiros políticos. A fragilidade da segurança aérea, os protocolos de segurança em aeroportos eram rudimentares. O sequestro de aviões tornou-se um método eficaz para forçar governos a negociarem com organizações que de outra forma seriam ignoradas. O apoio estatal. O sucesso dessas operações muitas vezes dependia de estados santuários, países que ofereciam suporte logístico e diplomático aos terroristas, desafiando a soberania internacional e o direito à vida dos passageiros. O incidente. O voo Air France 139. Em 27 de junho de 1976, o voo 139 da Air France, que partia de Tel Aviv com destino a Paris, via Atenas, foi sequestrado por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, e da Célula Revolucionária Alemã. A rota, o avião foi forçado a pousar em Benghazi, na Líbia, para reabastecimento, e depois seguiu para o aeroporto de Entebbe, em Uganda. O ambiente hostil. O ditador ugandense Idi Amin Dada era conhecido por suas posições anti-Israel e simpatias pelo bloco comunista e causas árabes. Ao chegar em Entebbe, os sequestradores foram recebidos com apoio oficial. Amin transformou o terminal antigo do aeroporto em um cativeiro, garantindo proteção militar aos terroristas. A crise de reféns e a dilema político. O grupo segregou os passageiros. Cidadãos israelenses e judeus de outras nacionalidades foram mantidos como reféns, enquanto os demais foram libertados. O ultimato era claro: a libertação de 53 militantes terroristas presos em Israel e em outros 4 países, sob pena de execução dos reféns em 1 de julho, prazo posteriormente estendido. A inviabilidade da negociação. O governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin, enfrentava uma pressão interna imensa. A doutrina de segurança de Israel era taxativa. Não negociar com terroristas. A rendição significaria um precedente perigoso e um sinal de fraqueza existencial. O contexto de Uganda sob Idi Amin. Para compreender a complexidade logística, é necessário entender a instabilidade do governo de Amin. Uganda vivia uma ditadura violenta com uma infraestrutura em decadência, mas com uma força aérea e militar equipada com tecnologia soviética. O aeroporto de Entebbe era uma instalação estratégica. O fato de os sequestradores estarem sob proteção das tropas de Amin significava que em qualquer tentativa de resgate, as forças israelenses não enfrentariam apenas um grupo paramilitar, mas teriam que anular ou evitar o combate contra o Exército Nacional Ugandense para ter qualquer chance de sucesso. A síntese histórica. A Operação Entebbe ocorreu em um momento em que a comunidade internacional ainda não possuía leis consolidadas para combater o terrorismo transnacional. O sucesso israelense, que resgatou 102 dos 106 reféns, redefiniu a postura das democracias liberais perante sequestros. O resgate militar passou a ser considerado uma opção legítima e viável, desde que suportado por uma excelência logística absoluta e inteligência precisa. O evento solidificou a reputação das Forças de Defesa de Israel, FDI, em operações especiais, transformando o padrão Entebbe na doutrina de referência para qualquer Estado que precise projetar força além das suas fronteiras para proteger seus cidadãos. A logística de Entebbe não foi apenas uma operação de transporte, ela foi um exercício de engenharia de sistemas sob extrema incerteza. O sucesso da missão reside no fato de que os planejadores não trataram o resgate como um evento isolado, mas como uma cadeia de valor onde a falha de qualquer elo resultaria em catástrofe total. Aqui está a análise da logística militar aplicada a este caso. Projeção de força e autonomia, o desafio da distância. O principal desafio logístico foi a distância, cerca de 4.000 quilômetros entre Israel e Entebbe.
A logística tradicional exigiria bases de apoio no caminho, mas Israel não tinha aliados na rota. O espaço aéreo de países como o Sudão e o Quênia era hostil ou politicamente fechado. Logística de combustível. A decisão de utilizar aviões C-130 Hercules permitiu a autonomia necessária, mas o planejamento exigiu cálculos precisos de consumo de combustível, considerando peso extra, tropas, veículos, suprimentos médicos, e a necessidade de reserva para voo de retorno com reféns. Voo de baixa altitude. Para evitar a detecção por radares ugandenses e vizinhos, a missão voa a altitudes extremamente baixas. Isso aumenta drasticamente o consumo de combustível e exige uma gestão de desempenho dos motores muito acima das especificações operacionais padrão. A cadeia de suprimentos de inteligência, informação como insumo. Na logística moderna, a informação é um item de inventário tão crítico quanto a munição. A precisão do resgate dependia do que os israelenses sabiam sobre a logística do aeroporto. Inteligência visual. Israel utilizou plantas arquitetônicas detalhadas do aeroporto, construído por uma empresa israelense anos antes. A logística de movimentação terrestre foi planejada com base em dados de inventário precisos. O layout exato das salas, a localização das luzes da pista e a rotina da guarda ugandense. O falso comboio, a decisão logística de transportar uma Mercedes preta, réplica da usada por Idi Amin, e 2 Land Rovers foi uma jogada de mestre em logística de ocultação. Isso permitiu que a equipe se movesse da pista até o terminal sem levantar suspeitas iniciais, manipulando a percepção do inimigo como se fossem o próprio comboio do ditador. Gestão de gargalos e sincronização, o Just-in Time. O sucesso da operação foi um exercício de Just-in Time, JIT, extremo. Os recursos tinham que chegar ao local exato, no momento exato, sem estoque de segurança. Sincronização de fluxos. O timing era a variável mais volátil. Se os aviões chegassem cedo demais, o elemento surpresa seria perdido. Se chegassem tarde demais, o tempo para a extração, a fase mais crítica, seria comprimido. A pista como hub logístico. O aeroporto de Entebbe funcionou como um hub temporário onde o fluxo de entrada, tropas de assalto, e o fluxo de saída, reféns resgatados, deveriam ocorrer simultaneamente em um ambiente de combate. O planejamento previu a necessidade de iluminar a pista às escuras, trazendo equipamentos portáteis de iluminação para garantir que os cargueiros pudessem decolar com segurança. Gestão de riscos e contingenciamento. O plano B, uma falha logística comum é focar apenas no cenário otimista. Em Entebbe, a resiliência foi o foco. Suporte médico avançado. A logística incluiu uma equipe médica pronta para triagem imediata, tratando o aeroporto como um hospital de campanha volante. Gestão de estoque de combustível. A parada estratégica em Nairobi, Quênia, para reabastecimento foi a válvula de segurança do projeto. Sem essa parceria logística de última hora, a missão teria sido uma viagem de ida sem retorno. A lição para a logística contemporânea. A Operação Entebbe nos ensina que a logística é o fator limitante da estratégia. Muitas empresas falham hoje porque planejam suas operações baseadas no que o objetivo, mas esquecem do como o fluxo de meios. Em Entebbe, a viabilidade estratégica foi comprada pela logística. A precisão matemática com que combustível, tempo, ocultação e inteligência foram integrados transformou uma missão considerada impossível, pela maioria dos analistas da época, em um triunfo da gestão de recursos. Ao observar o cenário atual de sua empresa ou projeto, você consegue identificar qual é o elo crítico, aquele que, se falhar, torna toda a estratégia inviável. A Operação Entebbe consolidou-se como um marco na história militar, não apenas pelo sucesso do resgate, mas pela magnitude dos desafios logísticos superados. Para viabilizar a missão, a Força Aérea de Israel mobilizou uma estrutura composta por 4 aviões de carga C-130 Hercules, responsáveis pelo transporte da força de assalto e dos reféns resgatados. Números da operação. A força-tarefa foi composta por aproximadamente 100 comandos de elite, incluindo membros da unidade Sayeret-Matal, além de tripulações aéreas e pessoal de apoio logístico, totalizando um contingente especializado para uma operação de alta precisão. Logística de rota e reabastecimento. A distância percorrida entre Israel e Uganda foi de cerca de 4.000 quilômetros, realizada em voo de baixa altitude para evitar a detecção por radares inimigos. A logística de retorno contou com um ponto estratégico vital: ponto de apoio.
A força utilizou o aeroporto de Nairobi, no Quênia, como um hub para reabastecimento e suporte médico antes do retorno a Israel. Este acordo logístico foi fundamental para garantir que a autonomia do C-130 fosse suficiente para concluir a missão em segurança. A operação demonstrou que a superioridade tática é inútil sem a capacidade de sustentar essa força em um ambiente distante e hostil. O uso do C-130 como vetores de transporte e a gestão inteligente de paradas técnicas, Nairobi, permitiram que Israel projetasse seu poder a milhares de quilômetros de distância, resgatando 102 dos 106 reféns que permaneciam no cativeiro. A precisão na sincronização de tempos e a autonomia logística transformaram uma necessidade política de Estado em uma realidade operacional, estabelecendo o padrão Entebbe para futuras operações de resgate internacionais. Para aprofundar seus conhecimentos sobre o universo da cadeia de suprimentos e operações complexas como a de Entebbe, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo. Para conteúdos exclusivos sobre gestão, estratégia e o mundo das operações, inscreva-se agora no canal. Inscreva-se na Logisticando TV. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma análise sobre os grandes marcos da logística global. Compartilhe este conteúdo com sua rede e vamos juntos elevar o nível do debate sobre logística estratégica.